Olá, no Direto ao Ponto de hoje vamos falar de uma das consequências do adiamento das eleições municipais deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Ela vai permitir que candidatos fichas sujas se candidatem neste pleito. Para comentar o assunto, temos hoje de volta o nosso editor Gustavo Porto. Gustavo, parabéns pelo aniversário e seja Obrigado, muito Beth. Muito obrigado. bem-vindo de volta. Gustavo, Obrigado. o adiamento das eleições aí teve essa consequência, né? Além de deixar o cenário indefinido, os chamados fichas sujas poderão aí disputar o pleito, é isso? Pois é, Beth, é uma história bem curiosa, né? Em 2012, né, os candidatos que foram condenados aí perderam direitos políticos por conta de alguma irregularidade nas eleições de 2012. Eles tiveram 8 anos de direitos políticos suspensos, né, pela Justiça Eleitoral. E esses 8 anos terminariam em outubro desse ano, de 2020, né, quando teríamos as novas eleições. Só que por causa da pandemia, Beth, as eleições foram adiadas para novembro e, portanto, o que aconteceu? Em novembro, esses candidatos que perderam os direitos políticos por 8 anos já vão estar livres para serem candidatos novamente. Essa questão foi um pleito levado ao Tribunal Superior Eleitoral e foi julgado ontem à noite, né? Foi uma questão que a gente adiantou, o broadcast político acompanhou com bastante afinco, né? De todas, inclusive com a primeira notícia da possibilidade desses candidatos poderem concorrer. E ontem teve o julgamento no TSE, e o TSE, por 5 votos a 2, decidiu que esses candidatos condenados em 2012, posteriormente não, né? Os que foram condenados posteriormente continuam com direitos políticos cassados. Mas os candidatos que foram condenados em 2012, a pena vai terminar em outubro desse ano. E como as eleições vão ser em novembro, eles poderão ser candidatos ou a vereador ou a prefeito, caso desejarem, caso ainda tenham partidos políticos, caso tenham suporte político, e poderão ser candidatos, Beth. Como diria, né, no segundo tempo, na prorrogação, né, eles vão acabar sendo beneficiados. Mas nada garante, né, Gustavo, se forem eleitos, sobretudo aí para cargos majoritários, que possam sofrer questionamentos na justiça. Talvez seja uma questão que possa ser judicializada também. O que você acha disso? Bom, Beth, assim, a gente entendimento é que o TSE a corte mais alta eleitoral no país e abriu possibilidade para esse candidato. Questionamentos pode ocorrer, né? É natural que ocorra, mas já há uma jurisprudência, né? Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, que é um dos membros do STF e do TSE também, disse uma frase muito curiosa ontem, né? Que sorte é sorte, que no caso aqui alguns possíveis candidatos que seriam inelegíveis, não dependeu deles, né, não foi culpa deles que a eleição teve a data alterada em 2020, então é que eles poderão ser candidatos. Questionamento pode ter, né, Beth, mas a condenação, o prazo é prazo. O prazo termina em outubro e a eleição é em novembro. Ou seja, podemos dizer que este foi o lado, se é que tem um lado bom da pandemia, né, pelo menos para os fichas sujas, né, Gustavo? Infelizmente, né? Esse é o nosso Brasil também. É isso aí. Tá certo. Gustavo Porto, muito obrigada. Hoje você está em Brasília, falando diretamente da capital federal. Obrigada, Cláudia da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota, e você continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político.